O método ECOS, ele se baseia em 3 pilares fundamentais. E é isso que faz com que qualquer pessoa possa aprender a ler o campo com segurança, sem depender de nada além da própria preparação e da própria prática. Então, presta atenção. Por que que isso é assim? Né, que a gente está falando dele. O método ECOS, o primeiro pilar dele, lembra que eu sempre falo, casinha 1 é jornada pessoal. Então, nessa etapa, a gente passa por um processo de olhar para si profundo, autoconhecimento, autoobservação, né? A gente faz movimentos sistêmicos para desbloquear os próprios traumas, as próprias couraças que impedem com que a gente, né, se direcione para esse campo do cliente de uma forma livre. Então, isso é fundamental para que você consiga olhar para aquele campo que está na sua frente sem misturar suas próprias questões, né? E tendo já feito esse trabalho de desbloqueio interno com vários movimentos sistêmicos que você faz, para você, te habilita a perceber esta condução para o outro também. Porque muitas vezes a interpretação que a gente faz do campo fica confusa, porque você está olhando para aquele campo com o filtro da sua própria história, com o filtro da sua própria dor, percebe? Então, esse pilar, ele é fundamental. Então, assim, sem ele não tem processo, sem ele não tem terapia sistêmica, sem ele não tem sessão que seja transformadora para o seu cliente. Então, ele é a base, o ponto de partida, e desde o primeiro momento você começa a trabalhar, fazer movimentos sistêmicos, receber movimentos sistêmicos para que você integre, né, você experiencie esse movimento acontecendo em você, para reconciliar aqui, para aprender e oferecer essa reconciliação lá fora. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. E o segundo pilar que sustenta esse método é o que eu chamo de fundamentos, né? Fundamentos, o que está aqui nos fundamentos, né? Os princípios da terapia sistêmica que regem todo o processo, que regem as dinâmicas familiares, mas aqui também está um mergulho profundo na leitura de campo. Aqui, a importância de você entender também os níveis, né, de proteção e de desenvolvimento que estão nos traços de caráter que a gente vê também, a gente trabalha isso. Não são só os fundamentos da terapia sistêmica, mas os fundamentos que te permitem olhar em profundidade para aquele ser que está ali, para aquele campo que está ali se manifestando. Então, assim, saber aplicar esses fundamentos, a partir de ter vivido e experimentado ele, te dá o suporte que você precisa para conduzir sessões com uma visão muito mais precisa. Não tem como ser diferente, entende? Você mergulha nos fundamentos, traz os princípios sistêmicos, inclusive, para a sua própria vida, né? Então, a gente aqui amplia tremendamente a sua capacidade, né, de se relacionar com esse campo, mas a partir do ponto de vista certo, do lugar certo do ajudante, né, sabendo interpretar e reconhecer onde, como as leis sistêmicas estão sendo quebradas para propor, então, caminhos de condução e de organização. Né? E aqui entra fortemente um trabalho intensivo de leitura de campo, que está presente o tempo inteiro, mas aqui muito fortemente. Né? E uma vez que a gente expandiu isso e começou a colocar esta energia dos princípios sistêmicos, da sua estrutura como ser humano em movimento, a gente chega no terceiro ponto dessa sustentação, que é o pilar, que é a aplicação prática, que vai culminar com a supervisão, depois, no quarto pilar, entende? Então, assim, nessa etapa, você vai aplicar mais ainda tudo que você experimentou, tudo que você aprendeu, tudo que você trouxe de consciência, numa forma muito intensiva. Então, é prática supervisionada, entende? Porque você vai poder fazer com segurança e com confiança, sabendo que você está amparada por um método testado e aprovado, por um método que é seguro e por alguém te auxiliando a olhar os pontos cegos na sua prática que estão ali presentes, para que você possa, né, aprender com essas armadilhas que estão ali diante de você no campo e mudar o nível do seu entendimento. Então, assim, é a prática que leva ao domínio. E a supervisão com uma terapeuta experiente oferece muitos benefícios para você crescer. Então, assim, passar por um caminho de mão dada com alguém que já passou milhares de vezes por ali, te dá conforto, te dá segurança, entende? Primeiro, garante um aprendizado seguro, onde você recebe feedback.
feedback para corrigir, feedback para aprimorar sua prática, feedback para evitar erros futuros que podiam comprometer os seus resultados, né? E, além disso, ter uma supervisão experiente te dá e proporciona que você tenha insights valiosos para você mesmo e para a sua prática. E isso vai aumentar muito a precisão das suas leituras. Ajuda você a captar as nuances e os detalhes do campo com mais segurança, né? E esse acompanhamento também fortalece sua confiança, porque um retorno de um olhar experiente, de uma profissional experiente, valida as suas habilidades e refina as suas habilidades, né? E no final, né, desse pilar de prática, a gente tem algo que é ainda maior, que é a supervisão, que está presente o tempo inteiro, mas no módulo específico de supervisão, a gente discute casos, a gente traz casos para você tratar, a gente constela junto, a gente traz os casos que você atendeu, é assim, é realmente a criação de um banco de dados gigantesco sobre as várias modalidades de trabalho, né, e ao ver outros terapeutas também trazendo seus casos, isso cria em você uma possibilidade de ampliação gigantesca para o seu entendimento, o seu conhecimento e a sua prática. E isso faz de você uma terapeuta reconhecida pelos seus resultados e consistência nos seus resultados e eficácia nos seus resultados. Então, a supervisão, ela é um momento muito importante desta certificação, né? Para que você seja certificado, você precisa ser supervisionado, para que o seu trabalho possa ser atestado e chancelado, né? E para que você tenha segurança para trabalhar também. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, que esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.